Universidade Federal do Acre, Programa Educacional Tutorial, PET Educação Física ou FAC. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou o petiano Gustavo José de Freitas Lima. Sou tutoriado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. Vou apresentar um artigo, o qual o tema chama-se Efeitos Precoces da Pandemia Covid-19 sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário em Crianças que Vivem nos Estados Unidos. Esse artigo foi tirado da revista BMC Public Health, com fator de impacto 1.19. Em março de 2020, a doença respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, Covid-19, foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e emergência nacional nos Estados Unidos da América. Até 14 de agosto de 2020, houve 5,27 milhões de casos de Covid-19 e 167 mil mortes relacionadas registradas pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Ou seja, logo no início, para evitar a disseminação da Covid-19, os governos estaduais e locais decretaram inúmeras restrições ao movimento humano e às interações físicas, ou seja, as aglomerações. Promover níveis adequados de atividade física em criança é um grande problema de saúde pública nos Estados Unidos. Por quê? Aproximadamente 3/4 das crianças e jovens com idade entre 6 e 15 anos não cumprem as recomendações das diretrizes de atividade física para americanos, de pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia. Atividade física e comportamento sedentário na infância. Aqui nessas duas imagens representam um grande problema significativo. Por quê? Os padrões de comportamento de saúde na infância tendem a persistir na idade adulta e podem levar a um risco aumentado para uma série de problemas de saúde graves, como por exemplo sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, entre outras doenças. Ou seja, é um grande problema. Diante de tudo isso, a pandemia, o isolamento social, as restrições, as crianças não podendo ir às escolas, fazer as aulas esportivas, etc., inspirou alguns programas de treinadores, profissionais de fitness independentes e outras entidades a oferecer serviços de streaming online, com aulas de esporte, atividades ao vivo ou também gravadas para os jovens, usando plataformas como Zoom, YouTube e Instagram. O objetivo bem simples, investigar os efeitos da pandemia Covid-19 sobre a atividade física e o comportamento sedentário em crianças nos Estados Unidos, com idade de 5 a 13 anos, durante a primavera de 2020. O primeiro objetivo bem simples também, examinar as diferenças de atividade física e comportamento sedentário das crianças durante o período inicial do Covid-19, que foi de abril a maio. Segundo objetivo, foi examinar as mudanças relatadas pelos pais nos comportamentos durante o pré-Covid, que foi o período de fevereiro, e o período inicial, que foi o período de abril a maio. Terceiro objetivo, também bem simples, foi investigar as mudanças nas localizações da atividade física das crianças entre o período pré-Covid e o período inicial. Isso tudo foi avaliado o sexo, a idade das crianças. Aqui nos métodos, o design de estudo, a pesquisa avaliou os efeitos da pandemia, como eu havia dito anteriormente, nos níveis de atividade física das crianças, usando pesquisas online relatadas pelos pais. Recrutamento e participantes. Foi a população geral dos Estados Unidos durante a pandemia, e para evitar as interações pessoais, os entrevistados foram convidados eletronicamente, por meio de várias plataformas de mídias sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter e lista de e-mails. Os procedimentos. Os participantes preencheram o formulário de triagem online, por meio de uma plataforma de pesquisa, com proteção de dados, é claro, para não vazar. A coleta de dados de linha de base ocorreu ao longo de 22 dias, no período de 25 de abril a 16 de maio de 2020. Atividade física e comportamento sedentário dos filhos. Os pais completaram a medida
da atividade física do dia anterior dos seus filhos e uma medida do comportamento sedentário dos seus filhos no dia anterior também. Isso nós veremos mais para frente. Mudanças percebidas nos níveis de atividade física e comportamento sedentário das crianças. Ou seja, os pais foram solicitados a comparar os níveis atuais de atividade física das crianças e comportamento sedentário em comparação com fevereiro de 2020. Como fisicamente o filho era ativo ou como fisicamente o filho era inativo, se o filho sentou muito, se o filho ficou muito tempo deitado, etc. Os locais também que os filhos praticavam atividade física. Uso infantil de serviços remotos, streaming para atividade física. Enquanto os dias da semana, nos últimos 7 dias, o filho participou de quaisquer sessões ou práticas de treinamento esportivo de equipe, como aulas de atividades ou aulas ou sessões fornecidas por um clube de saúde ou academia, por meio de serviços remotos, como essas aulas online, que eu havia dito. Demografia. Basicamente, os pais informaram o sexo da criança, a data de nascimento, série na escola, a etnia, inclusive a renda familiar anual. Disponibilidade de dados e características demográficas. A amostra analítica apontou por 211 crianças. Os indivíduos residiam em 35 estados dos Estados Unidos e no Distrito de Colômbia. A idade dos pais variava de 20 e 61 anos, com média de 42 anos. A idade das crianças era de 5 a 13 anos, com média de 8,71. Participaram da pesquisa 100 meninos, 111 meninas, um número bem parecido. 174 pais casados, 24 solteiros. Aqui mostra também a quantidade de pais que trabalhavam em tempo integral, que não trabalhavam em tempo integral. Mostra também a renda familiar das famílias. Por sinal, as famílias tinham uma condição de vida financeira bem legal, bem em comparação com outros países, como por exemplo o Brasil, que tem famílias que não ganham R$500 por ano, que vivem na extrema pobreza. Ou seja, são privilegiadas essas famílias, têm uma condição boa de participar dessas aulas online, etc. Bom, os tipos de atividade física das crianças praticados durante o período inicial do Covid, que foi de abril a maio. Aqui mostra as estatísticas, descritivas para as frequências dos tipos de atividade física que as crianças praticavam. As atividades físicas relatadas com mais frequência foram brincar ao ar livre, como por exemplo correr, brincar de pega-pega e outros jogos ativos, e caminhar também, claro. Os meninos aqui mostram que eram mais propensos a participar da prática de treinamento esportivo do que as meninas. As crianças mais velhas eram mais propensas a participar de treinamento, condicionamento e circuito do que as crianças mais novas. Bom, essa tabela aqui bem simples também, aqui em cima mostra o sexo masculino, o M significa masculino, o F feminino, a idade das crianças. Bem simples, a pessoa só de olhar o olho, bater o olho aqui já percebe todos os dados. Aqui nessa tabela seguinte que eu vou mostrar, mostra os tipos de comportamento sedentário das crianças durante o período, ou seja, o inverso da tabela anterior, que mostrava os níveis de comportamento ativo, os tipos de atividade física no mesmo período. Ou seja, aqui mostra que as crianças passam maior parte do tempo assistindo televisão, vídeos, filmes, sentadas enquanto saem com amigos e familiares pessoalmente, fazendo trabalhos escolares e jogando computador ou videogame. Mostra também que os meninos passam mais tempo do que as meninas jogando no computador ou videogame, enquanto as meninas passam mais tempo do que os meninos usando a internet, enviando e-mail, mídia eletrônica para o lazer, fazendo videochamadas com os amigos ou a família, geralmente sentadas ouvindo música ou conversando no telefone, enviando mensagem de texto, sempre sentada, ou seja, inativa. Os hobbies inativos, nada de brincadeira, mas que gaste energia. Em comparação com as crianças mais novas, as mais velhas passam mais tempo jogando no computador ou videogame, como eu havia citado anterior.
usando a internet, enviando e-mails, mídia eletrônica por lazer, sentado enquanto ouve música e conversando no telefone. Bem simples, essa tabela aqui não tem dificuldade nenhuma, basta você pausar o vídeo aqui que vai conseguir entender direitinho a quantidade de crianças, os tipos de comportamento sedentário, bem simples. Bom, mudanças percebidas na atividade física e comportamento sedentário das crianças no período pré-Covid, que foi em fevereiro, e o período inicial do Covid-19, que foi de abril a maio. Aqui mostra que 36% dos pais relataram que seus filhos fizeram muito menos atividade física nos últimos 7 dias em comparação com fevereiro, enquanto apenas cerca de 11% dos pais relataram que seus filhos fizeram muito mais atividade física nos últimos 7 dias em comparação com fevereiro. Em contraste, 41% dos pais relataram que seus filhos sentaram muito mais nos últimos 7 dias, enquanto apenas 6% dos pais relataram que seus filhos sentaram muito menos nos últimos 7 dias. Ou seja, com esses dados mostra que o comportamento sedentário alavancou muito e os níveis de atividade física diminuíram bastante. Isso é uma grande problemática. Aqui nesse outro slide mostra os resultados que foram encontrados, né? A probabilidade de realizar atividade física em casa ou na garagem, nas calçadas e estradas do bairro aumentou no período pré-Covid para o período inicial do Covid. Em contraste, a probabilidade de realizar atividade física em um parque ou trilha diminuiu no período pré-Covid para o início do Covid. E a probabilidade de crianças realizarem atividade física em seu quintal, ou garagem, ou em calçadas e estradas, né, fora do bairro não mudou, ficou estática. Bom, aqui mostra o uso de serviços remotos e de streaming para atividade física durante o período inicial. Mostra que 10,4% das crianças participaram de sessões de treinamento de esportes em equipe ou prática por meio de serviços remotos ou de streaming. 28,9% das crianças participaram de aulas de atividades ou aulas, por exemplo, como artes marciais, dança e yoga. E 2,4% participaram de aulas ou sessões remotas ou via streaming em academia. Bom, as atividades físicas relatadas com mais frequência durante o período inicial do Covid-19 foram brincadeira ao ar livre, atividade física não estruturada, como, por exemplo, correr, brincar de pega-pega, outros jogos ativos e caminhar. As crianças mais novas, com idades entre 5 e 8 anos, eram mais propensas a participar de brincadeiras livres, atividades não estruturadas, bem como ciclismo e patinação, skate, do que as crianças mais velhas, com idades entre 9 e 13 anos. Uma das descobertas mais originais deste estudo foi a porcentagem substancial de crianças que começaram a usar serviços remotos e de streaming para praticar atividade física durante o período inicial do Covid-19. Bom, o uso de serviços de remotos e de streaming para promover atividade física é um meio eficaz para ensinar habilidades, pode ser oferecido de forma equitativa em diversos grupos socioeconômicos e continuar após a pandemia, para ser melhor investigada. Bom, o padrão não era surpreendente do estudo, né? Dado o fechamento de escolas e cancelamento de aulas de esporte, atividades em equipes, a maioria das crianças passava o dia inteiro dentro de casa, com pouco acesso a atividades estruturadas. Ou seja, foi um grande desafio manter as crianças ativas, pelo menos nesse período. E a conclusão do estudo concluiu que a pandemia teve um impacto profundo nos níveis de atividade física e comportamento sedentário das crianças, especialmente entre os mais velhos, crianças de 9 a 13 anos, a fim de evitar mudanças permanentes no comportamento que se estendam além da duração dos fechamentos do Covid-19, medidas devem ser tomadas durante o verão e outono de 2020 para promover atividade física em casa e na vizinhança durante o tempo de lazer das crianças. Ou seja, o estudo foi basicamente isso. Muito obrigado a todos. Quem teve alguma dúvida, alguma dificuldade, pode voltar um pouco o vídeo, assistir do início, bem tranquilo, pausar para ver aquelas tabelas direitinho, para não ter nenhuma dificuldade. Aqui é meu contato pessoal, para quem quiser falar comigo, alguma dúvida. E deixa o like. Valeu!